Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso, a idealizadora desse projeto, o Trilhas da Luz, e quem está lendo o livro Cartas de Cristo para vocês. Antes de começarmos a leitura da carta 6, eu gostaria de fazer um esclarecimento de uma dúvida que surgiu. A forma da leitura que eu estou fazendo, enfatizando quando temos palavras entre aspas ou palavras escritas de forma toda maiúscula, é porque no começo do livro, na introdução e sumário, ele enfatiza muito sobre essa estrutura de escrita. Então eu decidi seguir respeitando essa ênfase que ele dá nessa estrutura de escrita, tá certo? Então, é só para vocês entenderem que eu estou seguindo ao pé da letra como o livro traz toda essa estrutura de texto. Então, agora, com os esclarecimentos feitos, vamos voltar à leitura. Hoje nós vamos iniciar a carta 6. E se você ainda não deu like no vídeo, já dá teu like aí para mim, que isso dá muito apoio a crescer esse canal, a transmitir esse conteúdo para outras pessoas. Se você também não é inscrito, já se inscreve aqui no Trilhas da Luz. Além da leitura desse livro, nós temos outros conteúdos aqui, todos voltados para a expansão da consciência, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse mundo espiritual. Deem uma olhadinha, vocês vão gostar, além de playlists com orações, meditações e muito mais. E ativa o sininho também para receber as notificações de quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Então, vamos lá? Estas cartas apresentam um conhecimento que as pessoas, ao longo dos séculos, têm desejado obter. Porém, não o receberam porque seu conhecimento científico mundial não era suficiente para capacitá-las a compreender. Foi assim quando estive na Palestina na pessoa de Jesus, tudo maiúsculo e entre aspas. Expliquei sem cessar a verdade, tudo maiúsculo, da existência universal, tudo maiúsculo, de diversas maneiras, mas ninguém entendeu. Como a maioria de vocês deve compreender, não, tudo maiúsculo, vim neste momento para trazer uma nova religião, um código moral melhor ou um novo Deus, entre aspas, a quem adorar. Também não prego o pensamento positivo, entre aspas, como fazem os seus metafísicos. O pensamento positivo, entre aspas, da forma que a humanidade o concebe, para magnetizar suas necessidades e desejos humanos e os meios para alcançar suas ambições, simplesmente fortalece seu impulso egocêntrico. Todas as coisas abençoadas e generosas serão manifestadas em sua vida à medida que você compreenda que o universo inteiro é consciência universal, tudo maiúsculo, transcendente, tornada visível quando ela, tudo maiúsculo, toma forma material através da atividade do ego. O verdadeiro propósito de sua jornada espiritual é o de livrá-lo da escravidão do ego e o de fazer o mais puro contato com a consciência divina, tudo maiúsculo. O seu destino final é o de reconhecer a sua, tudo maiúsculo, onipresença, tanto dentro de você como também em todas as suas atividades diárias. O seu objetivo espiritual supremo é chegar ao momento espiritualmente elevado em que você finalmente compreenderá que sua mente humana e seus desejos são finitos. Portanto, eles nunca poderão levar você à felicidade e à realização que experimentará quando abandonar a sua individualidade e vier a consciência divina, tudo maiúsculo, pedindo unicamente, tudo maiúsculo, pelo caminho mais elevado, pela vida mais abundante e pelo verdadeiro propósito, tudo maiúsculo, espiritual, que você somente pode cumprir em seu estado terreno.
Assim, para ajudar você a alcançar este alto ponto de compreensão, detalharei as origens e funções do ego, tudo maiúsculo. Enquanto contemplo seu mundo, vejo uma dimensão altamente controlada pela força do ego, tudo maiúsculo. Todas as coisas más em sua decadente sociedade atual, isso tudo maiúsculo, em suas enormes cidades sem alma, surgem à força do ego. Essa é a fonte de toda atividade cruel, mentirosa e pervertida que está atualmente em operação em seu planeta. Essa força controla os meios de comunicação, a TV, as famílias e nações, produz as guerras em todo o planeta, cria um miasma turvo de energias de baixa consciência que as entidades espirituais elevadas percebem e que é por demais horrível de se contemplar. O seu ego está impulsionando você se sua atual consciência está impregnada pelo amor às posses e por uma incapacidade de compartilhar com os demais, planejando modos de se fazer rico à custa dos outros, roubando, não cumprindo com o trabalho conscienciosamente, não dando valor ao dinheiro que recebe, reclamando, resmungando, permitindo-se criticar, ser sarcástico, julgar, rejeitar, denegrir, gerando inimizade, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, falsidades, relações desonestas e difamação. Seu ego está no controle e você terá dificuldades para deslocar-se através do miasma da consciência egocêntrica para poder ver a realidade. Por essa razão eu venho, por meio destas cartas, para ajudá-lo a compreender exatamente o que está aprisionando você nas suas condições atuais, neste horror que a mente humana não poderia imaginar há um século. Agora passo a explicar mais detalhadamente o ego, tudo maiúsculo. No momento da sua concepção, tudo maiúsculo, essa sentença, durante o ato sexual, quando a consciência do seu pai se elevou via espinha dorsal até o alto da cabeça e a tensão atingiu seu ponto máximo, a consciência do seu pai tocou brevemente a consciência divina, tudo maiúsculo, criando um relâmpago, uma pequena explosão que ele viveu sob a forma do orgasmo, após o que uma injeção de consciência divina, tudo maiúsculo, infundiu-se em seu sêmen para dar vida ao óvulo da sua mãe. O momento da união com a mulher e a explosão de tensão no homem no momento do orgasmo reproduz o momento do Big Bang, tudo maiúsculo, quando a unidade, tudo maiúsculo, da consciência pai e mãe, entre aspas, explodiu em energias separadas e tomaram forma as primeiras partículas elétricas, assim como a matéria, entre aspas, aleatória. A consciência pai, entre aspas, forneceu a energia de atividade e ímpeto, entre aspas, e a consciência mãe, entre aspas, forneceu a ligação, entre aspas, para dar forma à substância, às partículas elétricas. Estes são os impulsos primitivos, do maiúsculo, que dão vida e forma ao homem e à mulher. Quero que você compreenda que a criação não é uma criação de matéria, entre aspas, impregnada com a consciência. A criação é a forma visível dos impulsos originais, tudo maiúsculo, atraídos e reunidos em forma e entidades individuais, todas expressando facetas e combinações diversas dos impulsos originais, tudo maiúsculo, em uma imensidade de maneiras diferentes. Portanto, os impulsos originais, tudo maiúsculo, são a realidade que seus olhos, ouvidos, olfato e tato dizem ser de matéria, entre aspas, sólida. Porém, na realidade, são impulsos de consciência, tudo maiúsculo, individualizados com a finalidade de serem experienciados, compreendidos intelectualmente e emocionalmente apreciados. No momento da concepção, quando o sêmen se une com o óvulo e acontece o acasalamento,
os cromossomos de consciência masculina se unem aos cromossomos de consciência feminina. Esta é uma união física da consciência do sêmen do seu pai e da consciência do óvulo de sua mãe, projetada pelo divino. E assim, os cromossomos de consciência masculina e feminina levam gravado o padrão genético do DNA do pai e da mãe. O momento da união física do sêmen e do óvulo é conduzido em 2 níveis de criatividade. A injeção da consciência divina, tudo maiúsculo, se tornou sua alma, tudo maiúsculo, corporificada na união da consciência humana do sêmen e do óvulo. O corpo físico foi criado, impulsionado pela consciência pai e mãe, vida, entre aspas, a qual controlou a atividade e a ligação das células conscientes, produzindo o gradual crescimento e desenvolvimento do seu corpo físico, que é realmente a consciência tornada visível em cada nível do seu ser e nada mais. A alma permaneceu como uma chama, entre aspas, inviolada, entre parênteses, metáfora, da vida, pai, mãe, tudo isso entre aspas, profundamente entrelaçada nos impulsos físicos de atividade, ligação, repulsão, tudo maiúsculo. Isso se converteu em sua individualidade e personalidade terrenas, incorporados nos transcendentes impulsos, tudo maiúsculo, de vida, tudo maiúsculo, da consciência divina pai e mãe, entre aspas. Esses impulsos de consciência agora se encarregam do processo de criação de sua consciência física e se tornam a força impulsionadora da sua personalidade. Juntos, a atividade e ligação, entre aspas, trabalham para construir uma célula consciente após a outra, segundo as especificações da consciência contida nas moléculas de consciência do DNA. Tanto a personalidade como o corpo são os produtos desses impulsos humanos de atividade, ligação, repulsão, entre aspas. Enquanto a consciência universal, tudo maiúsculo, permanece para sempre em equilíbrio no espaço e, portanto, imperceptível nesse mesmo espaço, em frequências vibratórias, os impulsos primitivos da atividade, ligação, rejeição, entre aspas, trabalham juntos na dimensão visível, aparecendo aos seus sentidos sob a forma de eletromagnetismo. Tanto a consciência universal, tudo maiúsculo, como a sua alma permanecem inalteradas no silêncio e quietude do equilíbrio no espaço. A criatividade da consciência terrena toma lugar no espaço-tempo e nas frequências vibratórias variáveis da consciência materializada. Assim, você assume a forma viva e continua a existir em suas dimensões. Uma invisível, a consciência divina, tudo maiúsculo, outra visível, é tudo que o ser humano vivo pode sentir ou compreender, até que o desenvolvimento espiritual eleve as frequências vibratórias da sua consciência humana até o plano espiritual e um vislumbre de entendimento entre a sua consciência terrena. Enquanto esse processo de iluminação gradual continua, a consciência humana elevada trabalha então conscientemente, tanto na dimensão invisível quanto na visível. Quanto mais elevadas são as suas frequências vibratórias da consciência individualizada, mais elevadas e perfeitas são as formas criadas na mente. Quanto mais baixas são as frequências de vibração, mais separadas da perfeição universal do amor são as formas criadas na mente individualizada, totalmente possuída pelo impulso do ego. O ego, tudo maiúsculo, controla o desenvolvimento do feto desde o momento da união do sêmen com o óvulo. O novo pequeno ser torna-se de imediato o eu, entre aspas, que sente satisfação e insatisfação no útero, dependendo da sensação de conforto ou mal-estar e do que ocorre à mãe. Quando você nasceu, ao ser separado do conforto do útero, que o guardava, seus instintos de sobrevivência
impregnados com um profundo conhecimento original do ser criativo, entre aspas, existente em cada célula viva do seu corpo, o levaram a respirar e o tornaram consciente de um vazio e de uma perda emocional, que você sentiu como um vazio físico e uma necessidade de nutrição física. E assim nasceu o choro do seu ego. Quando chorava, sua mãe lhe dava de mamar, o que era profundamente satisfatório, tanto física como emocionalmente. Quando suas necessidades eram plenamente satisfeitas, podia voltar a um estado de equilíbrio no sono. Quando você despertava desse equilíbrio, sentia uma sensação de insegurança. O equilíbrio estava agora dividido em conhecimento mental e emocional. Isso entre parênteses. Você recordava que sua mãe e seu leite representavam a satisfação da necessidade de segurança, e assim você chorava de novo. Então suas necessidades eram satisfeitas novamente. Assim desenvolveram os seus impulsos do ego. Você às vezes chorava e humanamente decidiam que ainda não era hora de alimentá-lo, deixando-o chorar durante algum tempo. Isso trouxe para você a consciência de que as necessidades nem sempre eram satisfeitas de imediato e que havia necessidade de se adaptar. Você escolhia a raiva e chorava com mais força, ou escolhia a aceitação. Sua escolha de reação dependia das características do impulso do ego, tudo isso entre aspas, gravadas em sua consciência ao nascer. Nenhuma das formas de impulso do ego deve ser condenada ou julgada. Elas são o resultado natural do fator criativo do ego, que assegura a individualidade, tudo maiúsculo. Como expliquei em minha última carta, o ego, tudo maiúsculo, é o guardião da individualidade, tudo maiúsculo. Se você não tivesse sido infundindo com esse impulso para chorar, entre aspas, pelo que deseja para ser feliz, ou de recusar o que o entristece, você estaria à beira da não existência. Se não saísse correndo ou pedisse ajuda quando estivesse em perigo, poderia morrer. Se não tivesse chorado, exigindo alimento, entre aspas, ao nascer, poderia ter morrido de fome. Se não tivesse acolhido com prazer o leite ao mamar, se aninhando afetuosamente a sua mãe, talvez nunca tivesse desenvolvido uma carinhosa proximidade e ligação com ela. Sem o impulso do ego, tudo maiúsculo, não haveria criação, nem individualidade, nem satisfação das necessidades, nem proteção, nem respostas calorosas e nem amor humano. Sem o impulso do ego, tudo maiúsculo, não haveria autodefesa, nem autoproteção, nem sobrevivência. Por outro lado, o impulso do ego, tudo maiúsculo, o eu, entre aspas, primário do indivíduo, está gravado somente com a necessidade de autossatisfação, tudo maiúsculo, e de sobrevivência. Durante a infância, o eu, entre aspas, do ego, é governado pelo que você gosta e pelo que não gosta, pelos desejos, pela recusa do que não quer e pelos hábitos formados na constante repetição dos sentimentos. Os maus hábitos se estruturaram sobre a forma de respostas inaceitáveis do ego às experiências pessoais ao ambiente e são gravados no inconsciente ou no subconsciente, onde permanecem ocultos. Eles surgem em padrões repetitivos de comportamento, quando a memória, entre aspas, de circunstâncias e modos de comportamento anteriores, inconscientemente, trazem-nos à mente. Então, a mente subconsciente e a mente consciente começam a trabalhar juntas para desenvolver a personalidade. Grande parte do comportamento se torna comportamento condicionado, entre aspas, e é muito difícil de mudar. Quando a pessoa está inconscientemente programada
com fortes hábitos egocêntricos de pensamento e comportamento, e encontra dificuldade para viver com os outros em harmonia, essa pessoa dirige-se a um psicólogo para que ajude a desvendar a complexidade dos seus problemas mentais/emocionais. A dor e o sofrimento que surgem da concordância ignorante com os impulsos do ego persistirão até que minha verdade da existência seja plenamente compreendida e os princípios geradores da vida tornem-se um guia consistente dos hábitos de pensamentos e das respostas às experiências da vida. A Igreja descreve essa dificuldade humana como uma tentação de Satanás, entre aspas. Não se trata disso. Este é um processo natural causado por reações incontroladas diante da vida, provocadas pelos impulsos do ego, cujo único propósito é o de trazer felicidade e contentamento individual, satisfação da necessidade ou intimidade, independência, segurança, paz. Tudo direcionado para a sobrevivência, tudo maiúsculo. Eu vou parando por aqui. Nós daremos continuidade à leitura da carta 6 no próximo episódio. Eu desejo a todos ótimas reflexões. Um beijo grande. Eu sou um outro você.